Olá, galera. Professor Roberto Cláudio, professor de História, né? Trazendo para vocês hoje uma resolução de 30 questões de História do Ceará. 30 questões que eu creio, que eu acredito, né? Ajudar vocês, vai estar lá na prova de vocês. Questões parecidas, questões que a gente vai discutir, que a gente vai fluir, né? A resolução dessas questões e vocês vão entender, vão compreender, vão guardar aqui na memória e no dia da prova vocês vão ter aquela sorte, aquela capacidade de lembrar, o professor Roberto disse isso, disse aquilo e tal. Você vai ter uma boa sorte, vai ter um bom agrado. Assim eu espero e desejo para você. Vamos lá, pessoal, para frente aqui. A primeira questão, né, ela tem o seguinte assunto. Em relação à ocupação da capitania do Ceará, os conquistadores europeus, né, assinale o correto. Letra A. Lembrando que a ocupação e a conquista do Ceará ocorreu a partir do século XVII, no ano de 1603, com Pero Coelho, certo? Depois do Pero vieram os jesuítas e depois veio o Martins Soares Moreno e depois vieram os holandeses. Okay? Assim, para você não entender, não perder a passada. A letra A diz o seguinte: a ocupação da capitania cearense ocorreu concomitantemente à conquista dos espaços das capitanias da Bahia e de Pernambuco. Letra A é falsa. Concomitantemente significa ao mesmo tempo. Então, nós sabemos que o Brasil foi descoberto lá na Bahia, depois eles mandaram as expedições, né, guarda-costa, depois começaram a colonização, né, do Brasil na Bahia. Depois, com a introdução da cana-de-açúcar, né, pessoal, depois da introdução da cana-de-açúcar, Pernambuco foi a capitania que prosperou, né, e cresceu com a produção açucareira. Então, o que acontece? Todas essas duas capitanias elas foram ocupadas antes da capitania do Ceará. Portanto, a letra A, falso. Letra B, a conquista e a ocupação da capitania do Ceará tiveram início com o processo de conquista do litoral açucareiro. Nem lá e nem cá, né? Ou seja, como lá começou a ocupação dessas duas regiões pelo litoral, depois a produção açucareira, né? No Ceará, do mesmo jeito. A ocupação, além dela ser tardia, né, no século XVII, ela não ocorreu com o processo de conquista do litoral açucareiro. Até porque no Ceará, a cana-de-açúcar, né, ela não se adaptou. Ela não foi introduzida, mas ela não prosperou, não rendeu o suficiente. Então, a letra B também é falsa. A letra C, a ocupação da capitania cearense ocorreu de forma tardia, correto, se comparada com a conquista das áreas açucareiras. Parabéns, letra C é o nosso gabarito, é a nossa questão verdadeira. Primeira questão, letra C. Letra D, a ocupação e conquista do território da capitania do Ceará deu-se mais facilmente em virtude da cooperação do elemento nativo. O elemento nativo, pessoal, ele foi explorado, ele foi catequizado, ele foi amansado, ele foi domesticado, né, nos aldeamentos. Então, quando ele percebeu o real interesse do branco, do português, em tomar posse da terra, em expulsá-lo, em explorá-lo, então ele não resolveu cooperar. Tá? Então a letra D é falsa. Primeira questão, letra C. Segunda, a incorporação do Ceará no projeto colonial português deu-se de modo tardio. Falamos isso. Quando comparado à conquista do litoral pernambucano, iniciada ainda na primeira metade do século XVI. As primeiras tentativas de conquista do Ceará só ocorreram no início do século XVII, com Pero Coelho, depois Martins Soares Moreno e, por fim, os holandeses. A mais duradoura, né? No entanto, as tentativas de conquista ocorridas entre 1603 e 1654 não deixaram marcas importantes, né?
1603, 1654. 1603 foi a chegada do Pedro Coelho, início da colonização. Em 1654 foi a saída dos holandeses, né? Foi expulso tanto aqui do Ceará quanto do Brasil. Abandonaram o Ceará porque foram derrotados em Pernambuco. Então nós vimos aí que o texto está se referindo ao século XVII. Vamos lá, responder a questão. No que concerne ao processo de ocupação do território cearense, é correto afirmar o processo de anexação e ocupação efetiva da capitania do Ceará ao projeto colonial português só se efetuou no final do século XVII, início do XVIII. Nós vimos ali que o próprio texto ele cita o século XVII. Portanto, né, o começo do século XVII, 1603 é começo, e não o final do século XVII. Então, esse item primeiro, ele é falso. Se ele é falso, a letra A é falsa. Se ele é falso, né, pessoal, a letra D também, né, não satisfaz. Vamos lá, vamos entender aqui. A 2. A capitania do Ceará despertou imediato interesse dos colonizadores portugueses? Não. Lembrando que a chegada do descobrimento do Brasil, do envio da expedição colonizadora, dos governadores gerais, as outras etapas, né, da nossa história, a capitania do Ceará só foi ocupada no século XVII. Então ela não despertou interesse imediato. Aqui está afirmando que despertou. Então ela não despertou. O item 2 é falso. O item ele é falso. Tá certo? Vamos para o item 3, né, pessoal? A resistência armada dos povos nativos do território cearense aos colonizadores estendeu-se até o final do século XIX. Nós tivemos a Guerra dos Bárbaros, 1680, 1710, por aí. Então, século XVII e século XVIII. E aí fala o século XIX. Então, o item B e C eles são falsos. Nós temos ali, ó, letra C, o item 2 e 3 são falsos, né? Só quer duas opções. Então, o 2 e o 3 são falsos, né? Correto? Então, vamos para a terceira questão. Atente para o que se diz sobre o forte Schöneburg, fundado pelos holandeses em 1649, né? Naquela que seria a capital cearense. Foi a primeira construção que irradiou o núcleo urbano de Fortaleza. E foi, naquele contexto, né, um espaço centralizador de atividades. Então, o Forte Schöneburg, né, pessoal, o Forte holandês, a partir do momento em que ele foi fundado ali, e a partir do momento que ele foi reconquistado, ele irradiou essa urbanidade no centro onde viria a ser a cidade de Fortaleza, né? Ele gerou essa urbanidade, esse referencial de defesa, de militarismo, de ocupação, tá? Então ele foi a primeira construção que irradiou essa urbanidade de Fortaleza. O item 1, ele é verdadeiro. 2. Além de sua importância estratégico-militar, defesa, proteção, uma das suas funções era vigiar os nativos rebeldes. Vigiar no sentido de evitar o quê? Conflito, com o intuito de evitar invasão. Né? Então, o item 1 e 2 são verdadeiros. Mas tem o 3. Depois da expulsão dos holandeses, a coroa portuguesa conquistou o forte. Eita, correto, massa! E rebatizou-o. Massa, sim, verdadeiro.
de Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição. Falso. Rebatizou de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Então, o item 3 ele é falso. Vamos lá, nós temos o 1 e o 2 verdadeiro. 1 e 2 apenas. Letra D. D de dado na terceira questão. Quarta. Leia o fragmento abaixo com atenção. Em cada fazenda destas não se ocupam mais de 10 ou 12 escravos. Na falta deles, os mulatos, mestiços e pretos forros, raças que abundam no sertão da Bahia, Pernambuco e Ceará, principalmente pelas vizinhanças dos rios São Francisco. Né? Documento atribuído a João Caldas, Del Priore, né, que é a autora do texto. O documento acima citado refere-se à atividade econômica predominante no Ceará e no Piauí no período colonial. Tal atividade ligava-se a letra A, produção algodoeira, letra B, pecuária, C, produção açucareira, D, mineração. Se eu tivesse tempo e fosse ao vivo conversando com vocês, eu aguardaria a resposta de vocês, o posicionamento. Mas a dica está aí, o bizu está aí, período colonial. Período colonial, né, pessoal? Nós estamos de 1500 até 1822, beleza? Mas vamos lá. Produção algodoeira, algodão. O algodão, o auge do algodão, da cultura algodoeira, da cotonicultura, foi no século XIX, certo? Economicamente, né? Foi no século XIX. Então, o século XIX já é império, não é colônia. Então, a letra A é falsa. Letra B, pecuária. Pecuária é período colonial. Mas vamos ver as outras atividades. A produção açucareira é período colonial. Mas, infelizmente, né, já foi falado, o Ceará não teve uma produção açucareira. O Ceará, os engenhos que eram instalados aqui no Ceará eram mais para a fabricação de aguardente, rapadura, essas coisas, e não para a confecção, né, de açúcar para ser comercializado. Né? A produção não tinha essa demanda tão alta quanto Pernambuco e Bahia. Mineração. Mineração, século XVII, século XVIII, né, o auge, né, período colonial, mas aqui no Ceará não. Ok? Então, letra B de bola, galera. Quarta questão, B de bola. Quinta, as três vilas mais importantes do Ceará no período da pecuária, 1720 e 1790, eram, vamos lá, letra A, Aracati, Sobral e Icó. As vilas, né, relacionadas com a pecuária. Letra B, Sobral, Icó e Fortaleza. C, Aquiraz, Fortaleza e Aracati. Letra D, Icó, Aracati e Fortaleza, né? Então, galera, nós temos aí até uma opção de responder essa questão por eliminação. Por exemplo, Fortaleza, nesse determinado período aí, 1720, 1790, ela não era uma vila importante aqui no Ceará. Muito menos ela tinha alguma atividade econômica, né, de destaque. Todas as opções aí que você encontrar Fortaleza em relação com a economia da pecuária, você risca. Sobrou a letra A. Aracati, né? Você vai ter o Porto, Sobral, Princesinha do Norte, que vai lá pro Piauí, né? Aquelas bandas ali, ou mais ou menos ali no centro do Ceará, né? Então, letra A, quinta questão, certo? Sexta,
Em 1824, não se tratava da contradição de interesses coloniais e metropolitanos. Existiam aí, não obstante, tratar-se do país politicamente independente, as mesmas condições de privilegiamento, não só dos comerciantes rei-nós e dos seus representantes estabelecidos no país, como também dos ingleses, cuja penetração no Brasil foi determinada pelos acordos de 1820. Maria do Carmo Araújo, a participação do Ceará na Confederação do Equador. Sobre a Confederação do Equador, é correto afirmar. Letra A. Os descontentamentos contra os estrangeiros no Recife fez com que as camadas populares liderassem o movimento. Além de republicano, ele era abolicionista. Bom, a Confederação do Equador, pessoal, ela foi liderada pela elite. Eles estavam ainda reclamando, reivindicando o problema dos impostos, a produção que estava começando a diminuir, né? Então, a letra A ela é falsa. O movimento ele era republicano, mas ele não era abolicionista. Certo? Letra B. O conflito entre os comerciantes portugueses em Recife e produtores de Olinda, e produtores de açúcar em Olinda, tomou ares de rebelião contra a monarquia. Esse episódio aí narrando os comerciantes portugueses, né, e os produtores de açúcar em Olinda, ele nos lembra aquela guerra dos mascates, se não me falha a memória, em 1709, certo? Então, esse conflito não tem nada a ver com a Confederação do Equador. Vamos para a letra C. A dissolução da Assembleia Constituinte pelo imperador Dom Pedro I foi interpretada como um ato de recolonização das elites senhoriais pernambucanas. Estávamos em 1824, o Brasil havia 2 anos antes declarado sua independência, mas o Dom Pedro I ainda era dominado, né, pelos portugueses, influenciado, então por isso esse temor dessa recolonização, certo? Por isso esse caráter republicano, separatista, né, da Confederação do Equador. Letra C, sexta questão. Vamos lá para a letra D. A recuperação econômica da agromanufatura do açúcar fazia com que os proprietários pernambucanos exigissem maior participação política. Na verdade, a atividade agromanufatureira ela estava deficitária, ela estava carente, né, de investimentos, até mesmo, pessoal, pela própria terra, secularmente, né, explorada. Fora isso aí, né, nós vamos ter também vários problemas, tarifas, impostos, a produção, né? Então, sexta questão, letra C, ok? Para frente. Saíram pelo porto de Fortaleza, na sétima questão, 2.909 escravos para o sul do Império, certo? Era um quadro desolador o embarque desses desgraçados. Todos choravam, mas suas lágrimas corriam despercebidas. Eram lágrimas de escravos, ninguém tinha dó deles. Quem podia ouvir eram os desgraçados, também agrilhoados na senzala dos grandes da terra. Rodolfo Teófilo, História da Seca no Ceará. O trecho acima retrata uma visão aproximada do tráfico de escravos no Ceará, né, no final do Império. Entre as afirmações abaixo, assinale a que não corresponde à realidade da escravidão do Ceará. Nesse período, o tráfico interprovincial foi algo comum na vida social dos cearenses e um pesadelo para os cativos envolvidos. Letra A. Ela corresponde com os fatos. Ocorreu o tráfico interprovincial a partir de 1850 e os cativos tinham medo de serem desfeitos, né, vendidos e serem enviados para fora do Ceará. Letra A, ok. Letra B. As informações acerca dos embarques e da vida de trabalho duro nas fazendas de café corriam entre os escravos do Ceará.
verdadeiro. Tanto os próprios comerciantes comentavam, né, quando iam negociar escravos, os escravos ouviam, muitas vezes o escravo fugia do sul, vinha durante um determinado período, né, até chegar aqui de volta, ele repassava essas informações. Então, todos estavam o quê, pessoal? Preocupados com essa situação de serem desfeitos das suas famílias, das suas esposas, dos seus filhos, né? Letra C. A escravidão do Ceará foi sempre branda. Por este motivo, o Ceará libertou seus escravos antes do restante do Brasil. A letra C ela não corresponde com a realidade. Então, a letra C ela é falsa. Tá? E a letra D. Os escravos configuravam-se em moeda corrente em tempo de estiagens, transformando-se na salvação dos senhores arruinados. A sétima questão, letra C, é o que não corresponde à realidade. Okay? Oitava, o epiteto Terra da Luz foi atribuído ao Ceará por ter sido a primeira província brasileira a abolir oficialmente a escravidão. Sobre este episódio, marcante para a história do Ceará, assinale a alternativa correta. Letra A. A campanha abolicionista foi muito intensa, contando inclusive com a participação dos jangadeiros, já que os escravos constituíam quase metade da população da província, os escravos. Se a pergunta fosse os negros, essa população do Ceará ela era muito, nesse período, né, desse denominação, né, desse título, mas então quando está dizendo aí que a população era quase metade dos escravos, a letra A é falsa. Letra B. A escravidão representava a principal fonte de mão de obra para a província, principalmente na pecuária e na cultura do algodão. A pecuária já tinha passado o seu auge na cultura do algodão. Aliás, tanto a pecuária quanto o algodão, pessoal, são atividades que são distantes no tempo, da própria condução, né, desses trabalhadores. Não utilizavam mão de obra escrava. Existiam muitos negros libertos, livres, alforriados, tá? Índios, caboclos, mas não a mão de obra escrava era utilizada nessas atividades. Letra B também ela é falsa. Letra C. O movimento abolicionista foi liderado pelos proprietários de terras insatisfeitos com a escravidão e interessados na imigração de europeus. Por eles, né, pessoal, os fazendeiros eles não tinham libertado os escravos. Eles não estavam insatisfeitos. Eles estavam realmente interessados em manter a sua mão de obra cativa ainda. Eles não estavam interessados na imigração de europeus. Aqui no Ceará, principalmente, a falta de recursos, né? E as capitanias não, né? Os estados, as províncias que mais atraíram imigrantes europeus foi São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né? Os estados sulistas. Okay? Letra D. Na década de 1880, o número de escravos já era muito reduzido. Fato agravado pela seca de 1877, quando as fugas e as alforrias foram intensificadas. Letra D, correta. Guerra do Paraguai, a seca. A partir da seca, pessoal, a mão de obra cativa era desfeita. Além desse tráfico interprovincial descer para o sul, também subia para o norte. Certo? Então, nós temos na oitava questão a letra B. Nona, Fortaleza era só agitação. As acusações, os manifestos, passeatas, comícios e as provocações de parte a parte tornavam o ambiente explosivo. O povo estava entusiasmado com a possibilidade real de depor a Scioli. De fato, esse sonho estava na iminência de concretizar-se, não pelo voto, mas pelas armas, em uma revolta popular, cujo estopim foi a passeata das crianças. A gente faria a história do Ceará. Vamos lá. Sobre a deposição do comendador
Nogueira Scioli da presidência do Estado em 1912. Comentado no texto acima, é correto afirmar que, vamos lá, nona questão, a expectativa popular foi frustrada pelos acordos políticos entre a Scioli e o candidato da oposição, Franco Rabello, garantida a transição pacífica. Letra A, falso. Nós tivemos, né, pessoal, a queda do Nogueira Scioli, nós tivemos a passeata das crianças, que vitimou uma criança, apedrejamento de prédios públicos, destruição de prédios particulares, empresas, né, fábricas. Então, não foi uma transição pacífica. Certo? Letra B. A queda de Scioli está ligada à política das salvações do presidente Hermes da Fonseca, a revolta popular diante dos desmandos do oligarca. Letra B, verdadeiro. A política das salvações, né, começou ali em 1910, a partir do governo do Hermes da Fonseca. Letra B, verdadeiro. Não é questão. C. A revolta popular não só garantiu a deposição de Scioli, como instalou um governo revolucionário de caráter socialista. Não. Nós estamos em 1912. Não havia acontecido ainda nem a Revolução Socialista, né? Na própria Rússia. Havia tido, em 1871, a chamada Comuna de Paris, a primeira experiência socialista do mundo. Mas esse pioneirismo, no caso aqui do Ceará, não aconteceu. Letra C, falsa. Letra D. A derrota eleitoral de Scioli foi comemorada com entusiasmo pela população. Apesar de tudo, manteve ordem na cidade. Letra D, falsa, como eu falei para vocês. Até mesmo ali na letra A, está dizendo que houve uma transição pacífica. Tanto a letra A quanto a letra D, devido a essa ordem, essa transição pacífica, são negadas devido à população, né, promover quebradeira, desordens, né, e tudo. Então, a nona questão é a letra B, de bola. 10. Fundada em Fortaleza em 1931 pelo tenente Severino Sombra, a Legião Cearense do Trabalho foi um movimento de natureza corporativista antecessora da Ação Integralista Brasileira, fundada por Plínio Salgado. Fonte, Raimundo Cordeiro Júnior, a Legião do Trabalho, né? Assinale o correto. A. Na 10ª questão. A Legião Cearense do Trabalho nasceu das preocupações com as questões sociais do país, cujas hostes eram compostas por jovens católicos, liberais e comunistas. Não, a LCT ela tinha um caráter fascista. Vocês leram ali e ela é uma antecessora da Ação Integralista Brasileira. A A e B do Plínio Salgado ela tinha um caráter fascista e não comunista. Letra A, falso. Tá? Letra B. As principais lideranças da LCT, Legião Cearense do Trabalho, foram alçadas nos centros operários católicos. União dos Moços Católicos e Juventude Operária Católica. Letra B, pessoal, ter esse caráter conservador, esse caráter devocional, né? Propor, por exemplo, a própria igreja ela tinha lançado uma encíclica, né? Revum Devorum, até procurar pronunciar depois o nome correto, né? Escrever, criticando justamente esses movimentos operários, né? Influenciados pelo socialismo. Então a letra B é a letra correta. Letra C. Manteve-se em ação até 64. Não. A LCT, a A e B, né, elas foram extintas no Estado Novo com o Getúlio Vargas. Certo? Letra D. Seu surgimento foi associado à expansão do pensamento liberal no Brasil, distinguindo-se de outras associações do seu tempo. Não foi liberal porque ela reprimia justamente o pensamento liberal. O pensamento deles era um pensamento conservador, é um pensamento voltado com os direitos, né, do patrão, não do empregado. Tá? Então, a letra D ela é falsa. 10ª questão, letra B de bola. 11. A ascensão de jovens empresários ao poder político estadual nas eleições de 86 representou um momento de ruptura com várias tradições
da política cearense. Em relação a essa afirmação, marque a alternativa correta. Letra A. Jovens empresários, né, 11. Os jovens empresários em questão possuíam raízes e interesses financeiros fora do estado do Ceará, sentindo-se ameaçados pelas finanças estaduais, viram na inserção política uma forma de salvaguardar os seus interesses econômicos externos. Letra A, pessoal, é uma viagem, né? Esses jovens empresários, eles tinham raízes fincadas aqui dentro das empresas, dentro das filiações burguesas, né, da FIEC, são das indústrias, né? Então, SIC, Centro Industrial Cearense, então eles não tinham essa ameaça, eles queriam realmente era obter privilégios e mais vantagens. A letra A ela é falsa, né? Não tem nada a ver aí. B, aliás, a letra B. Os jovens empresários citados ao adentrar na cena política estadual agiram por intermédio dos chamados anéis burocráticos de ligação com a classe política local. Veja bem, os jovens empresários, Passo, Niveres, Sérgio Machado, né? Esses políticos cearenses, eles não tinham anéis burocráticos, né, que os vinculassem com a política local. Eram políticos, né, que estavam naquele seu momento de despontarem no mundo empresarial e na sociedade política, né? Letra B também ela é falsa. C, né? C, fazendo uso de mecanismos de pressão, aqueles empresários promoveram aliança com as classes políticas tradicionais cearenses, com discurso de promoção de alternativas para o desenvolvimento estadual. Letra C também ela é falsa, porque eles não promoveram alianças, eles promoveram ruptura, mudança. Letra D. O discurso utilizado por aqueles empresários baseava-se na necessidade de moralizar a política, afastando dela personagens vinculados às práticas clientelistas e fisiológicas que impediam, segundo eles, o desenvolvimento estadual. 11, letra D, item correto. 12. Cantar negada. Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Asa Branca, composição de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, né? O trecho da música acima representa os problemas causados pela falta de chuva. Sobre a seca na história do Ceará, é incorreto afirmar, incorreto. O estado do Ceará encontra-se quase todo no interior do espaço que se costuma denominar de polígono das secas. Verdadeiro. A seca de 1877 causou danos econômicos e humanos significativos para o contexto da época. Trouxe a varíola, trouxe a cólera, né? Além de causar os danos humanos, né? As pessoas não tinham resistência, fome, sede, morriam. Letra B também é verdadeira. C. No final do século XIX, além do problema da seca, a população social sofreu também com a epidemia de varíola. Correto. Sobrou a letra D, né? Na tentativa de sobreviver, as pessoas do interior se deslocaram para a capital, Fortaleza, deixando-a repleta de retirantes da seca. Letra D, verdadeira. Letra D, esses retirantes, né, pessoal, eles se deslocaram zigue-zagueando o sertão, mas muitos deles vieram pela ferrovia Baturité-Fortaleza. Por cima dos trilhos, se guiando ali, ó, vamos caminhando daqui que a gente vai chegar lá. E quando chegaram aqui, eles se jogaram nos locais públicos, né? Ruas, praças, esses locais aí. Depois eles foram recolhidos e jogados nos abarracamentos. Letra E. Os campos de concentração da seca não foram construídos como forma de barrar os retirantes de chegar à capital. Letra E é incorreto.
12, letra E, a incorreta, beleza? 13. A princípio, o primeiro fenômeno ocorrido publicamente com Maria de Araújo, o sangramento da hóstia, ganhou popularidade, pois passou a se repetir todas as quartas e sextas-feiras naquele mês de quaresma, inclusive na presença de outros padres. Sobre o milagre da hóstia e dos fenômenos sagrados de Juazeiro, é correto afirmar na letra da questão 13. Naquele contexto, aos poucos, os panos manchados de sangue tornaram-se objeto de culto e atraía romeiros de várias partes do Brasil, principalmente do Nordeste. Né? Vamos analisar as outras. Logo após o primeiro fenômeno do milagre, a igreja iniciou o culto a Maria de Araújo. Negativo. A igreja isolou ela do Padre Cis, colocou ela no convento, né? Isolada, tratou ela como um bicho, né? E não como uma pessoa que estava passando por algum fenômeno, certo? Letra C. Apesar da historiografia tradicional sempre vincular a imagem do Padre Cis com a da Beata Maria de Araújo, eles viveram suas experiências religiosas em épocas distintas. Negativo. Como é que se diz? Criador e criatura. No mesmo momento, nada de épocas distintas, certo? Letra C também é falsa. B. A Beata Maria de Araújo faleceu pouco dias depois do fenômeno do milagre da hóstia. Letra D. Falsa. A Beata Maria Araújo faleceu durante a secção de Juazeiro em 1914, certo? O fenômeno aqui começou em 1889. Letra D é falsa. Letra E. Muito respeitado e valorizado pela igreja. Mentira. A Beata Maria de Araújo construiu ainda, em vida, uma imagem de santidade. Respeitada e valorizada não foi. Em vida, uma imagem de santidade, ela vivia sob a guarda do Padre Cícero. Depois do milagre, ela continuou vivendo ali com o Padre Cícero, né, como uma beata, né, que vivia da caridade. E depois ela foi julgada e condenada, né, pela própria igreja como uma farsante, uma mulher pecadora, aquelas coisas todas. Ela construiu a vida dela em santidade, sim, mas não foi a vida que não é a vida que a igreja via, né? Então nós temos a letra A, na 13, nosso item, né, gabaritado. 14. A ocupação da capitania do Ceará pelos conquistadores europeus ocorreu de forma tardia. De forma tardia, se comparado com o processo de ocupação do litoral açucareiro. Né? Sobre o processo de conquista e colonização da capitania cearense, é correto afirmar que letra A, né, a 14. Principal entrave ao desenvolvimento colonial foi a disputa pela terra entre colonos portugueses e holandeses, pois estes haviam se estabelecido na capitania cearense logo após a sua expulsão da capitania de Pernambuco. Aqui no Ceará, os holandeses eles não eram colonos, eram colonos portugueses e holandeses, né? Então, principalmente os portugueses também não vieram para o Ceará como colonos, né? como exploradores. Letra A, falsa. B. Devido à baixa densidade demográfica da população indígena, a Igreja Católica teve pouco interesse em estender as missões catequizadoras obviamente a capitania cearense. Letra B, ela é falsa, porque nós tivemos aldeamentos em Messejana, chamada, se não for a memória, de Palpina. Nós tivemos em Parangaba, nós tivemos em Calcaia, né? Nós tivemos também em Sertão, meu Deus, então a letra B ela é falsa. Letra C, ocupação da capitania cearense, ao contrário da maioria das capitanias da região Nordeste, efetivou-se graças à incorporação gradual e pacífica dos remanescentes indígenas ao trabalho produtivo das fazendas de gado. Né? Isso aqui é a letra C também. Ela é falsa, pessoal, porque aqui fala de forma gradual e pacífica. Né? Os índios foram quase que exterminados, né? Eles foram desculturalizados. Né? Então, e como nós falamos, a questão das fazendas de gado
tinha trabalho também de vaqueiros, de mestiços, caboclos, né? De índios, né? Mas não foi de uma forma assim como nós podemos vislumbrar pacificamente. Houve o extermínio, né? De várias etnias, várias tribos, tá? Letra C também ela é falsa. Letra D. As primeiras ações colonizadoras se concentraram em torno do desenvolvimento da produção algodoeira para o mercado têxtil europeu. Letra B. Você já sabe que ela é falsa, que a primeira ação colonizadora para o desenvolvimento foi a pecuária, no caso o charque e não o algodão. Certo? Vamos para a letra E. Pode-se afirmar que a ocupação e colonização da capitania cearense deveu-se principalmente ao desenvolvimento da pecuária no interior da capitania, a partir da expropriação violenta das terras indígenas pelos colonizadores. 14, letra E. Certo? 14, letra E. 15. A eleição para governador do Ceará em 86 teve um resultado surpreendente. O coronel Adalto Bezerra, apoiado pelas forças políticas então dominantes do Estado, foi derrotado por um jovem empresário que, pela primeira vez, concorria a um cargo político. Iniciava-se assim um novo ciclo na política cearense, dominado pelo grupo liderado pelo Tasso Gereissati, que elegeu seu sucessor Ciro Gomes, e por duas vezes reelegeu-se, 94 e 98. O governo das mudanças, né, Simone de Souza. Sobre o período conhecido como governo das mudanças, liderado por Tasso Gereissati e Ciro Gomes, pode-se afirmar, né, questão 15, com exceção, né, a ascensão do grupo de Tasso Gereissati ao poder deveu-se, por um lado, à crise da hegemonia das elites tradicionais, liderada pelos três coronéis, e, por outro, a mobilização de novos atores políticos, movimentos sociais e intelectuais. Letra A, verdadeiro. Letra B, a vitória de Tasso constituiu-se num duro golpe nas antigas oligarquias locais, porém, não significou o fim do domínio das elites econômicas. Verdade. Por quê? Porque saiu as oligarquias rurais, né? E agora subiu a oligarquia burguesa. Beleza? Letra B também é verdadeiro porque não mudou nada, né? C. O movimento pró-mudanças que elegeu Tasso Gereissati, governador do Ceará, além do PMDB, teve o Partido Comunista Brasileiro e o Partido Comunista do Brasil na sua base de apoio. Por incrível que pareça, tanto o PMDB, né, que vinha da campanha das diretas já, né, e os partidos que até então estavam na ilegalidade, na clandestinidade, eles foram reabertos, né, ganharam a sua nova roupagem, né, e eles participaram desse processo de transição, tirando as oligarquias e colocando o novo governo, o governo das mudanças. Letra C também ela é verdadeira. D. Embora os governos das mudanças tenham feito esforços consideráveis para melhorar as condições de população no que respeita à educação básica, as ações preventivas de saúde, os resultados do modelo de desenvolvimento adotado não diferem significativamente em termos de justiça social dos apresentados pelos governos anteriores. Verdade. Né? Nesse período, pessoal, os governantes eles passaram a receber uma maior cobrança, né? Então, passaram a ter dentro das suas propostas e das suas pautas políticas essa preocupação com a justiça social, né? Com debelar a fome, debelar a pobreza, debelar as doenças, né? Doença, mortalidade infantil, mas não atingiram significativamente essas metas. Foi coisas que foram sendo repassadas para o sucessor. Certo? Letra E. O domínio político do grupo liderado por Tasso e Ciro se caracterizou pela implantação de um projeto social democrata, dando muita atenção à economia e à infraestrutura, mas, sobretudo, promovendo um grande avanço nas áreas sociais. Letra E, exceto a falsa, a letra E da questão 15. Tá?
16, moçada, vamos lá. Eita, vai dar 1 hora de aula. Embora tenha declarado no seu testamento que nunca desejei ser político, Padre Cícero foi um dos principais políticos cearenses da chamada República Oligárquica, ocupando o cargo de prefeito por quase 20 anos, vice-presidente da Província do Ceará, eleito deputado federal. Sobre o contexto político cearense neste período, toque V para verdadeiro e F para falso. Sob a liderança do Padre Cícero, foi assinado em 1911 no recém-criado município de Juazeiro o Pacto dos Coronéis, acordo político assinado por quase todas as lideranças do Vale do Cariri, visando estabelecer a paz, acabando com as sangrantes disputas locais e reforçando o apoio ao oligarca Nogueira Scioli. Essa primeira item aqui é verdadeiro. Segundo item, nas eleições estaduais de 1912, as oposições cearenses lançaram dentro da oposição da Política de Salvação a candidatura de Franco Rabelo para o governo. Esta campanha sucessória mostrou-se bastante agitada, com várias manifestações populares contra o governo vigente, sendo as mesmas fortemente reprimidas. A consequência da violenta repressão do governo foi a deposição pelas armas de Nogueira Scioli e a eleição de Franco Rabelo, colocando fim na chamada oligarquia Sciolina no Ceará. 2 itens verdadeiros. Então nós já temos aqui, ou é a letra D ou é a letra E, né? Vamos para o item C. O governo oligárquico de Nogueira Scioli só chegou ao fim com a Revolução de 30. Negativo. Chegou ao fim com a eleição do Franco Rabelo em 1912. Então o terceiro item aqui é falso. Então nós temos a letra D, VVF. Então nós temos na questão 16 a letra D, 16, letra D. 17. No dia 4 de março, por volta das 10 da hora da noite, espalha-se pela cidade a notícia da chegada de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, né? A chegada foi recebida na entrada da cidade, com grande entusiasmo por cerca de 4.000 pessoas. E olha que o cabo chegou de noite, né? E se arvoraram em sua direção na esperança de receber um autógrafo ou mesmo uma esmola. Considerando o texto acima, assinale a alternativa correta sobre a presença de Virgulino na cidade de Juazeiro no ano de 1926. Apesar da recepção que se organizou, Virgulino invadiu violentamente as residências e prédios públicos, desferindo um verdadeiro massacre sobre a população da cidade. Letra A, pessoal, né, na questão 17 aí, ela é falsa, porque o Lampião ele foi chamado em Juazeiro, né, e a entrada dele na cidade foi uma entrada pacífica, e não foi uma entrada violenta. Então a letra A é falsa. B. A permanência sem conflitos do cangaceiro em Juazeiro se justifica pela chancela de representantes de grupos políticos, religiosos, intelectuais e econômicos como o Padre Cícero e Floro Bartolomeu. O Lampião era afilhado, né, do Padre Cícero e a gente pode dizer que ele era uma espécie de protegido, né, do Floro Bartolomeu politicamente. Então a letra B, a questão 17, ela é verdadeira. Vamos para as outras, para analisar. C. O povo de Juazeiro foi receber Virgulino, mais conhecido como Lampião, após a notícia de que o mesmo estaria na região para se unir à coluna Prestes e fazer a revolta que levaria o Padre Cícero ao governo do Estado. 26, né? E fazer a revolução. A revolução, mas aí está se referindo à seção de Juazeiro. Mas foi em 1914, 1926, então a letra C ela é falsa. Até porque o Lampião ele não se uniu à coluna Prestes, certo? Letra D. O único grupo que foi contra a presença de Lampião em Juazeiro foram os cordelistas, que se percebe pela ampla literatura de cordel produzida condenando Virgulino como bandido e sanguinário. Né? Na verdade, as pessoas que temiam e não gostavam da presença dele ali, elas não se
não se pronunciavam. Os cordelistas, eles faziam aquela narrativa, né, da presença, da visita dele ali, e ele muitas vezes, sim, era tratado como um bandido, mas muitas vezes também ele era considerado um herói pela grande maioria das pessoas, apesar dos crimes que ele cometia, né, de saque, estupro, morte, essas coisas todas, execução de pessoas. Então, não era somente os cordelistas. A própria polícia ela não gostava, né? Mas se acomodava. Né? Letra E. A multidão que foi receber o rei do cangaço estava armada para o movimento que ficou conhecido como a Sedição de Juazeiro. Não tem nada a ver. Sedição de Juazeiro, 1914. Lampião em Juazeiro, 1926. Então nós temos na questão 17, letra B de bola. 18. Diversas têm sido as comemorações que envolvem o nome do Padre Cícero na região do Cariri. Neste ano de 2014, com o seu nascimento, ele é de 1844, sua morte em 34 e a ascensão de Juazeiro de 1914. Sobre os sujeitos, né? Sobre os sujeitos, contexto e acontecimento histórico que envolve o nome do Cícero João Batista, pode-se corretamente afirmar: A. Até 1914, o Padre Cícero era uma pessoa desconhecida. Falso. O milagre de Juazeiro foi de 1889, já era conhecidíssimo. B. A sedição de Juazeiro, que teve como um de seus líderes o Padre Cícero, tinha o apoio do governador Franco Rabelo. Falso. Franco Rabelo, ele viu as tropas da polícia do estado do Ceará para Juazeiro, por conta das tramóias políticas, né, que envolviam o nome do Padre Cícero e do próprio Floro Bartolomeu. B também é falso. C. O apoio de cangaceiros comandados por Lampião foi de fundamental importância para que a seção de Juazeiro partisse do Cariri para derrotar as tropas. Falso, né? Por conta até mesmo daquilo que já narramos da questão anterior. O Lampião ele esteve em Juazeiro para cumprir uma outra missão, não para participar da seção de Juazeiro. Letra D, 18, né? A seção de Juazeiro resultou de uma ampla aliança que envolveu coronéis e oligarcas do Ceará, como Floro Bartolomeu, Nogueira Cioli e outros aliados do Padre Cícero e nacionais como Pinheiro Machado. Correto. Letra D, verdadeiro. E a letra E. Apesar da participação dos membros da Fazenda Caldeirão, nada a ver, Caldeirão tá, chegou 1931. 30-31. Certo? Tem nada a ver isso aí. Inclusive, né, pessoal, o Padre Cícero, ele não. O próprio Zé Lourenço, ele não era violento. Né? Então, a participação dos membros da Fazenda Caldeirão no levante da seção de Juazeiro, o Caldeirão, nessa época, não existia, o que existia era o sítio Baixo Dantas. Certo? O Caldeirão depois ele foi invadido por tropas da polícia, né? Já para tentar encontrar armas, encontrar agentes de Moscou, comunistas, né? Nessa comunidade agrícola. Nada a ver. Então, questão 18, letra D. Certo? 19. Seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nessa seca do sertão. Mas doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão, né? Mais um enxertozinho de uma música do Luiz Gonzaga, do Gonzaguinha. Considerando o trecho da canção acima e a realidade da sociedade do sertão nordestino, historicamente constituído em diálogo com seca, assinale a alternativa correta. 19, né? Vamos lá. Somente a partir do século XIX foi que o sertão nordestino se diferenciou do restante do país por conta das mudanças climáticas que passaram a redefinir sua formação territorial e cultural, em contraposição ao Nordeste colonial, da abundância e da ausência de secas. Letra A é falsa, porque não existe esse sertão de um jeito e de outro não. Ele está diferente um ano ou outro por conta da seca, mas
falar que ele no Nordeste colonial, o sertão, ele era abundante devido à ausência de secas, falso. Tá? Letra A, falso. B. A seca do Nordeste ocorre na região da zona da mata, onde as temperaturas médias são bastante elevadas o ano todo e as chuvas são escassas e irregulares, com baixa umidade e ausência de rios perenes. A zona da mata, pessoal, é praticamente ali onde é o litoral, né? Onde era a zona da mata, na verdade, praticamente onde é o litoral e alguns quilômetros a mais. Por quê? Onde era? Por conta do desmatamento, por conta das queimadas, né? Então, a letra B está falando sobre a ocorrência da seca na região da mata. Essa região, da zona da mata, o clima, né, ele é ameno, chove mais, certo? Já em relação ao Nordeste, nós vamos ter justamente, né, o meio norte, nós vamos ter justamente a Caatinga, como essas regiões onde vão haver uma maior estiagem, né, maior falta d'água. Letra B também é falso na questão 19. C. No sertão nordestino, a seca pode durar 8 meses ou se prolongar por anos, como ocorre na atualidade, quando os nordestinos se deparam com uma das maiores secas de sua história. Verdade, né? A seca, ela pode demorar meses, como pode demorar anos. Nós tivemos a seca dos 3,7, para dar um exemplo, né? Quando os nordestinos se deparam com a seca de 1915, durou meses, seca de 1932 também, né? 58. Nós vamos ter também a seca em 93, né, no governo Ciro Gomes. Então, são impactantes. 19, né? Letra C, no caso aí, é verdadeiro. Né? O tempo da chuva pode durar de meses a anos. Letra D, semelhante ao início do século XX, atualmente milhões de nordestinos migram todos os dias para... Todos os dias, milhões! Falso, vamos nem ler o resto. Letra E, o fenômeno político conhecido como indústria da seca consiste no crescimento industrial do Nordeste desde os anos 60, por conta da chamada nova vocação econômica do sertão nordestino. Nós sabemos muito bem que a indústria da seca é a manipulação dos recursos políticos inescrupulosos. Então não tem nada a ver de crescimento industrial. Certo? Infelizmente é uma prática corriqueira, né, dos falsos políticos que se dizem homens públicos. 20ª, galera. 20ª. Vamos lá. Tomado como santo, padrinho e protetor por milhares de sertanejos, sacerdotes desobedientes e rebeldes, a grande parte da hierarquia da Igreja Católica, politiqueiro, coronel de batina, cangaceiro, fanatizador, manipulador de mentes e visionário para tantos outros, é o clérigo, um dos personagens mais controversos e polêmicos da história contemporânea do Brasil, né? Sobre a história do Padre Cícero, é correto afirmar, né, na questão 20. Logo após o fenômeno denominado Milagre da Horta, em 1889, ocorrido no final do século XIX, a Igreja Católica, juntamente com os fiéis, iniciaram uma devoção não oficial, consolidando-a ao longo do século XX. Não, porque a Igreja não iniciou nenhuma devoção não oficial. O item 1, na 20ª, o item 1, ele é falso. 2. Apesar de alguns estudos afirmarem que Padre Cícero teve atuação política significativa em Juazeiro do Norte, este nunca se candidatou a nenhum cargo político. Ele foi prefeito de Juazeiro, foi vice-governador do Ceará e foi deputado federal. Item 2, falso. Né? Então, vamos lá. 3. Sobre o Padre Cícero, Juazeiro, as romarias e tudo mais que envolve, existe um conjunto de trabalhos acadêmicos, publicações em revistas, jornais, cordéis, entre outros. Verdade.
o Padre Cícero ele passou a ser um personagem cultuado pela religiosidade popular, passou a ser um personagem, uma fonte, né, de revelação, de conhecimento, né, culturalmente falando, tá bom? Então nós temos aí o item 3 como item verdadeiro. E aí nós temos apenas estão entre as afirmações estão corretas apenas a 1 é falso. Apenas a 2 é falso. Apenas a 3 é a verdadeira. Apenas 1 e 3, a 1 é falso, a 3 é verdadeira. 1, 2 e 3, se todos estão corretos, errado, somente a 3. Então, questão 20, letra C, galera, letra C. 21, leia atentamente o seguinte excerto sobre Virgulino Ferreira da Silva Lampião. Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi a maior cidade atacada por Virgulino Ferreira da Silva. Sua ação mais ousada e sua maior derrota. Chegaram a Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, Ceará, 2 dias depois, após deixarem Mossoró. Lampião enviou mensageiro para avisar de sua chegada. A polícia, então, deixou a cidade. O bando entrou em Limoeiro, dando vivas ao governador José Moreira da Rocha. Os chefes políticos botaram um boi para recepcionar os bandidos. O bando comeu, fez orações. A contribuição em dinheiro foi acertada com os líderes locais. Após o pagamento, o bando de Lampião se retirou. O povo online, a fonte. Ceará foi o refúgio seguro de Lampião. A atitude, de certa forma, benevolente de Lampião em relação ao estado do Ceará, tornando-o o local que menos sofreu violência, seu bando deve-se, questão 21, né? Vamos lá. Ao respeito e a sua devoção ao Padre Cícero, e como o apoio de polícias locais relevantes como Flor Bartolomeu. A letra A é verdadeiro. O Padre Cícero, se dissesse não venha, não venha, passa um tempo longe, ele obedecia o Padre Cícero. Letra A, e o Flor Bartolomeu, liderança política, verdadeiro. Letra B, o fato de ele ser natural de Juazeiro do Norte, negativo. O Padre Cícero é de Pernambuco e Serra Talhada. Letra C, ao fato de o Ceará, a época, se área de atuação dos bandos de Marcilon e de João Calambro, que o impediu de atacar o Estado. Cara, ninguém segurava o Lampião, né? Foi morto só em 1934 numa emboscada. Esses dois personagens aí são cangaceiros. Só que o Marcilon era capanga do Lampião. E o José Malango, ele é um personagem também do cangaço, né? Do banditismo, mas ele é do século XIX. Né? E segundo consta, ele sumiu, apareceu no final do século XIX lá para as bandas do Piauí. Então, os dois não tem nada a ver de impedir. Um até ajudava ele, se fosse preciso, que era o Marcilon. O Calangro não. Não são contemporâneos de bandidagem, né? E a letra D. Ao temor que sentia da ação das centenas de seguidores de Beato Zé Lourenço, que protegiam as áreas do Cariri cearense. O Zé Lourenço já disse, já falei, já repeti, ele era um cara pacífico, né? Então ele não orientava o pessoal dele, né, a fazer o mal, a brigar. Então, a questão 21, letra A. 2. A imprensa local vinculou no último mês de novembro o pesquisador cearense Licínio Nunes de Miranda, em sua pesquisa de doutoramento, encontrou no cemitério São João Batista, em Fortaleza, o túmulo esquecido do herói nacional Francisco José do Nascimento. Desta forma, trazendo à tona o importante papel deste personagem. Vamos lá para a questão 22. Letra A. No processo que levou à abolição da escravidão do Ceará, ocorrido em 25 de março de 1884, 4 anos antes da Lei Áurea, ele rendeu a alcunha de Dragão do Mar. Sem dizer, o texto aí não está dizendo, né? O Dragão do Mar, em 1881, ele participou da Revolta dos Jangadeiros. Tanto ele quanto José Napoleão, né? Um em janeiro, outro em agosto. Então, por tudo isso, né, o trabalho, o papel, né, do Dragão do Mar, ele reforçou a campanha abolicionista no Ceará. Letra A, questão 22, verdadeiro. Na Guerra do Paraguai, na qual teve
Notava participação. Ele não participou da Guerra do Paraguai de maneira nenhuma, certo? Ele estava aqui no Ceará mesmo. A Revolução Pernambucana de 1817. Também não. Nada a ver de Revolução Pernambucana. E muito menos da Confederação do Equador. Letra D. Na luta contra a varíola, que dizimou boa parte da população cearense, tendo sido escritor e participante da padaria espiritual. Na verdade, essa citação aí é sobre o Rodolfo Teófilo, que era sanitarista, assinou a galera contra a varíola, era escritor, fazia parte da padaria espiritual, certo? Questão 22, letra A. 23. A década de 1930, o Ceará foi marcado política e socialmente por siglas como a LCT, COC e LEC. Considerando as organizações identificadas por essas siglas, é correto afirmar que 23. A LEC, Liga Eleitoral Cristã, congregava apenas eleitores ligados aos movimentos libertários do socialismo. Negativo. Tá? A LEC e a LCT e a própria COC, né? Elas são, pessoal, de direita, conservadores, não são adeptos do socialismo, do comunismo. Letra A é falso. Tá? Letra B. A Legião Cearense do Trabalho possuía caráter socialista, antifascista e anticlerical. E, pelo contrário, ela era antissocialista, ela era fascista, ela era clerical, porque naquela época, né, a sociedade era uma sociedade muito voltada pela disciplina e pela orientação do clero, da igreja. Lutava contra a influência católica na política cearense, contrato que eu acabei de afirmar, né? COC. Círculos operários católicos atuavam de forma assistencialista e confessional para promover a colaboração entre patrões e empregados. Verdade, né? Esse grupo aí, ele atuava nessa linha, né, confessional, assistencialista, justamente para evitar que houvesse, né, essas disputas entre o patrão e empregado, né? Entre o empresariado e o operariado, certo? Deixa eu ver se eu encontro aqui uma coisa que eu anotei, galera. Não achei não mais. Não foi nessa folha não. Então vamos para frente. Eram caracterizados, letra D, eram caracterizados por sua origem católica, desvinculados de doutrinas como o fascismo, por serem próximas do socialismo. Olha aí, falso, né? Porque elas tinham sua origem católica, né? E eles eram atrelados ao fascismo e distantes do socialismo. Então, na questão 23, letra C, de casa. 24. Em meados da década de 1980, com o enfraquecimento e com o fim dos governos militares instaurados no Brasil após o golpe de 64, o ambiente político passou por transformações em todo o país e apresentou novos nomes e agremiações partidárias, oriundas da reforma que restituiu o pluripartidarismo no país no final do ano de 1979. No estado do Ceará, são exemplos dessas transformações, né? Vamos lá. A eleição de Maria Luísa Fontinelli do PT em 85, como primeira mulher prefeita de uma capital, e em 86, Tasso Gereissati, do PMDB, como governador. Aí tá ótimo, tá perfeito, confere tudo. Letra A, vamos deixar de stand-by, penduradinho. Vamos ver aqui a letra B. A eleição de Ciro Gomes, do PMDB, ao Senado Federal em 1989. O Ciro Gomes, hoje, não chegou ainda ao Senado Federal. Dirá naquela época, né? E ele foi eleito prefeito de Fortaleza em 1988, né? Então ele não foi eleito deputado, senador do Senado Federal, né? Letra B é falso. Letra C, a eleição de Cid Gomes. O Cid sucedeu o Lúcio Alcântara. Então, não tem nada a ver com esse contexto, esse período. Se não me falha a memória, 2003, 2007 é o ano que o Cid
ele é eleito governador do Ceará, no primeiro mandato dele. Então, não tem nada a ver letra C. Letra D. A vitória de Gonzaga Mota do MDB em 82, já era PMDB já, viu? Em oposição aos tradicionais coronéis da política eleitoral estadual. De Lúcio Alcântara, eleito para a prefeitura da capital em 86. Quem foi eleito foi a Maria Luísa Fontinelli, né? Então a letra D é falsa, ou seja, letra A, questão 24. 25. Sobre o episódio conhecido como a sedição de Juazeiro, é correto afirmar que, apesar de a motivação política ter se originado na capital do estado, Fortaleza, os eventos da sedição de Juazeiro ocorreram apenas na região do Cariri cearense. Não, ocorreram em Fortaleza também. Né? Os sertanejos eles marcharam para Fortaleza, e não em Juazeiro, Crato e Barbalha. Né? Também em Fortaleza mesmo. Letra A, ela é falsa na questão 25. Letra B, a luta dos sediciosos contra os rabelistas ultrapassou os limites do Cariri. Os revoltosos marcharam sobre Fortaleza, derrubaram o governo de Franco Rabelo e reestabeleceram os interesses das oligarquias cearenses. Né? Essa opção aí, pensando na letra B, por incrível que pareça, né? Existiam os chamados sedicionistas, né? Que eram o grupo que apoiava, defendia o Padre Cícero, defendia o Flávio Bartolomeu, mas na essência era sionista, né? Estava querendo voltar ao poder. Não foi o Acioli, né? Que voltou ao poder, né? Sim, foi enviado um interventor, mas que tratou ali de cuidar, né? Dos interesses dessas oligarquias. Letra C. A participação de Padre Cícero nesse episódio foi bastante limitada, pois Floro Bartolomeu, político amigo do padre, apoiava Franco Rabelo. Falso. Eram adversários, o Franco e o Floro. Letra C, falsa. B. Mesmo tendo uma importância simbólica, a sedição de Juazeiro não influiu na política local, uma vez que a imposição de um governo ligado à política das salvações não alteraria o controle do poder do Estado do Ceará. Não teve importância simbólica, teve muito, né? A demonstração dessas forças, né? do povo, né? Sertanejo, do jagunço. A sedição ela influiu na política local, fez um governador perder o seu cargo, né? Uma vez que a imposição de um governo ligada à política das salvações não alteraria o que aconteceu, sendo que a política das salvações ela tirou a Acioli e colocou quem? Franco Rabelo. Só que no momento de dar apoio ao Pinheiro Machado, Franco Rabelo, ele não, né, apoiou a eleição do Pinheiro Machado. Né? Por isso que aconteceu toda essa confusão aí. Né? Vamos aqui para a questão 26. Está acabando, né, galera? São 4. Os governos dos coronéis no Ceará ocorreram durante o regime militar, instalado após o golpe militar de 64. Sobre este período da história cearense, é correto afirmar que, letra A, todos os governantes cearenses do período de 64 e 85, Virgílio Távora, Castro Castelo, César Callas, Otto Bezerra e Gonzaga Mota eram militares. Virgílio Távora era, César Callas era e o Adalto Bezerra era. Castro Castelo e o Gonzaga Mota, eles não eram militares. Certo? Então, a letra A diz que todos eram. Não, nem todos eram. Letra A, falsa. B. Eleito após o acordo dos coronéis, o governo Gonzaga Mota rompeu com os coronéis a partir da adesão do governador aos empresários da FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, entre os quais se destacava Tato Gereissati. Letra B, verdadeiro, moçada. Ó. Galera, aqui tá gabaritando? Tá conferindo? Tá confirmando? Beleza. Por favor, né, qualquer dúvida pode comentar. Vamos para a letra C. Apenas no governo de Lúcio Alcântara, o governo dos coronéis chegou ao fim. O governo dos coronéis acabou na eleição
do Tasso Gereissati, que sepultou de vez o retorno dessas forças aí do atraso, né? Letra D. Não há correlação entre o governo dos coronéis e o militarismo. Há correlação. Que predominava nacionalmente entre os anos de 64. Há tanta correlação, por exemplo, que o Vigílio Távora foi eleito antes da Revolução, foi mantido no cargo, né, durante a Revolução, depois ele voltou, né? Nós vamos ter aqui o César Calles, foi indicado também, o Adalto Bezerra, certo? Então, há correlação. Aqui diz, o título de coronel era dado a todo chefe político que era latifundiário? Não, negativo. Nesse caso aqui, eles eram coronéis de farda mesmo, certo? E também nem todo chefe político recebia o título nem todo chefe latifundiário recebia o título de coronel, né? Dependia muito da influência política desse chefe político. Questão 27. Durante a década de 1930, três organizações, a LEC, Liga Eleitoral Católica, a LCT, Legião Cearense do Trabalho, e os COC, Círculos Operários Católicos, tiveram grande atuação na atividade política no estado do Ceará, utilizando para tanto o veículo de comunicação O Nordeste, jornal que circulou entre 1922 e 1967, contribuindo para a manutenção das estruturas de poder. Sobre essas associações, é correto afirmar que já falei que essas associações, né, essas siglas, elas eram fascistas, né? Elas eram representantes da elite, certo? E elas tinham uma preocupação em manter os seus privilégios, né? Manter a ordem no sistema funcionando. Vamos lá. Em comum, a ideologia da Igreja Católica, que desde a encíclica Rerum Novarum passou a agir junto da classe trabalhadora para combater o avanço do socialismo e do comunismo. Verdadeiro, certo? A Legião Cearense do Trabalho, por exemplo, ela era fascista, tá? E ela tinha essa preocupação de estar ali se antecipando a essa questão do operariado receber ideias socialistas, né, marxistas, com a preocupação de evitar conflitos. E esses grupos aí, os ciclos operários católicos, eles faziam esse assédio aos trabalhadores, que fazia com que eles se filiassem, né, aos círculos operários, justamente para que eles vissem essa encíclica, né, Rerum Novarum, que vai falar justamente desse novo mundo, né, não sei se bem essa expressão, mas vai falar que eles têm que evitar esses conflitos, esse desentendimento, essas desordens. Letra A, questão 27. Letra B. Serem ligados ao movimento do anarquismo cristão? Não eram. Ajudaram a promover diversas manifestações contrárias às elites oligárquicas. Eles eram a favor das elites. Eles eram, aqui dizem, favoráveis à implantação do governo trabalhista do Getúlio Vargas, né? Então a letra B ela é falsa porque eles não faziam manifestações contra as elites, né? E eles eram favoráveis ao governo Vargas, né? A ordem, né? Letra C. Tinham em comum a forte presença dos trabalhadores envolvidos com a doutrina socialista. Não, não tinha. Muitos eram filiados ao Partido Socialista Cristão e levavam aos grupos sua doutrina. A letra C é falsa porque eles não tinham esse envolvimento, né, com essa doutrina socialista. Letra D. Nelas estavam presentes os elementos que constituiriam no Estado do Ceará o foco de resistência à chegada ao poder de Getúlio Vargas, por causa do seu pensamento anticatólico, né? Então, também a letra D ela é falsa, né? Porque elas não emanavam nenhum tipo de pensamento contrário ao governo varguista, né? Pelo contrário, elas apoiavam. Aqui diz, nelas estavam presentes os elementos
Então, eles eram a favor, né, do governo Vargas, da implantação do sistema e principalmente combater a questão do socialismo e do comunismo. 28. A década iniciada em 1980 marcou a política cearense com algumas alterações significativas na estrutura tradicional do poder político local. A esse respeito, atente aos seguintes itens e assinale V, ou que for verdadeiro, e F, que for falso. A eleição de Tasso Gereissati pelo PMDB em 86 a governador do Ceará, quebrando a hegemonia dos coronéis e seus representantes. Verdadeiro. Vitória de Maria Luísa Fontinelli pelo PT nas eleições municipais de 85, primeira mulher eleita prefeita de uma capital do estado do Brasil. Verdadeiro. Então nós já temos a letra A, ó. V, né? Vamos aqui para letra C. Eleição de Marcos Calles. Marcos Calles é filho do César Calles. Tá? Pela Arena. Estamos falando década de 80. Nessa década de 80, a Arena já tinha acabado. O PDS, né, existia. E principalmente o Marcos Calles como senador. Então, letra C, o terceiro item ali é falso. O outro item, vitória de Gonzaga Mota pelo PDT em 89, como candidato de consenso após a assinatura, falso. Gonzaga Mota foi eleito governador, né, em 82. 82 a 86. 86 foi eleito Tasso, assumiu 87 até 91. Então a sequência correta é a letra A, V, V, F, F. 28, letra A. 29, vamos lá. Acabando, falta mais um. Atente ao que é dito sobre os primórdios da Revolução de 30 e seu desdobramento no Ceará. Este movimento ocorreu no Ceará, é exemplo do que ocorreu em outros estados do Brasil, desalojando do poder velhas oligarquias. Nesse período, o espaço político foi ocupado temporariamente pelos tenentes e por oligarquias dissidentes. Então, nós estamos falando da Revolução de 30. Esse movimento no Ceará realmente, né, causou uma grande mudança. Quem era opositor do Getúlio Vargas perdeu o seu cargo, perdeu a sua função, né, política. E aqui no Ceará, o que aconteceu? Desalojou do poder velhas oligarquias. O espaço político foi ocupado temporariamente pelos tenentes. Falso, porque no Ceará, o primeiro representante da nova era Vargas foi foi o Fernandes Távora, tá aqui o nome dele na minha frente. Fernandes Távora, irmão do Juarez Távora, né? Então, o item 1 ele é falso. 2. No período inicial da organização da máquina administrativa do Ceará, o confronto político deu-se em dois níveis. Primeiramente, entre o interventor civil e os tenentes. Verdadeiro, porque o interventor civil, a crítica que ele recebia é que ele era irmão do Juarez Távora, Fernandes Távora. E os tenentes estavam querendo colocar moral e, porra, colocaram um cara que é irmão do outro, aí vai bagunçar tudo que a gente está querendo mudar nesse país, né? Depois, o interventor civil, né, o Fernandes Távora, ele começou a perseguir no sertão, no interior, as oligarquias, né, que estavam no poder, no comando da cidade. Então, ele colocou, tirou essas oligarquias inimigas do poder e colocou outras oligarquias, né? O item 2 é verdadeiro. 3. A consequência imediata desse conflito entre o interventor civil e os tenentes foi a substituição do interventor civil Fernandes Távora por Roberto Carneiro de Mendonça, que era um militar, se não me engano, capitão. Então, o item 3, verdadeiro. Olha aí aqui que eu falei, a pressão dos tenentes junto a Getúlio Vargas. Getúlio foi que colocou o Fernandes Távora. Então, 2 e 3 eles são verdadeiros. 2 e 3 apenas são verdadeiros. Letra B de bola. Certo? E 30. Candidato eleito pela LEC, Menezes Pimentel foi o governador do Ceará e depois interventor federal do Ceará. Durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, ele ficava à frente do governo do Estado de 35 até 45. Atente ao que se afirma a seguir sobre o governo de Menezes Pimentel. Nesse governo, se deu ataque em forças militares
a comunidade do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, localizada no Cariri Cearense, liderada pelo Beato Zé Lourenço, que resultou em muitas mortes. Correto. 2. Seu governo e sua interventoria ocorreram em um momento de grande pacificação social. Falso. Ocorreu justamente durante o governo, ocorreu durante o governo constitucional, mas a interventoria foi durante o Estado Novo, então não era pacífico, né? O item 2 é falso. 3. Eleito em nome da fé, das tradições familiares e da pátria, quando se tornou interventor, instituiu a delação, a perseguição política e as prisões arbitrárias de inimigos políticos e de intelectuais, como Raquel de Queiroz e Jader de Carvalho. O item 3, ele é correto. 1 e 3 correto. Né? Sob o comando de Pimentel, foi garantido o funcionamento de lojas maçônicas, centros espíritas e locais de prática de religiões afro-brasileiras. Prevalecia o ideal do Estado Novo. Falso. Mandou fechar e intervir todas essas lojas, né? Promoviam encontros e reuniões em locais discretos, né? Ou seja, que funcionavam sem serem observados, né? Então ele não gostava dessas intervenções, né? Nesses grupos culturais aí, né? Políticos. Então ele proibiu. Então nós temos correto 1 e o 3, letra B de bola. Ok? Galera, 1h26 de conversa com vocês. Não sei se vocês vão assistir essa aula, né? Espero, desejo que sim, certo? E me despeço de vocês mais uma vez, alegre, feliz, satisfeito, cansado, afônico aqui, né? Desejando a vocês muitas felicidades na prova de vocês que está se aproximando. Chegue com fé, chegue com confiança, que vai dar tudo certo. Professor Roberto Cláudio, se despedindo de vocês mais uma vez, moçada. Um abraço em todos.